fui criado, praticamente aprendi a andar. Agradecer a todos os líderes que fazem parte da minha formação espiritual, como pessoa também. E que o nome de Deus ele sempre vai ser glorificado. Amém? Vamos abrir lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler dois versículos, dois textos. A gente vai abrir em Mateus capítulo 4, depois versículo 17, depois Lucas capítulo 4, versículo 16 até o 21. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do arrependimento, né? Uma palavra que Deus falou comigo, tocou ao meu coração, né? Então a gente vai estar conversando um pouco a respeito de arrependimento. E para os mais estudiosos, para ficar mais bonito, a metanoia, a mudança de mente. Amém? Então nós lemos: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se vocês, porque está próximo o reino dos céus. Mais uma vez. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se vocês, porque está próximo o reino dos céus. Agora a gente vai lá para Lucas. Lucas capítulo 4. Versículo 16 até o 21. Lucas 4, do versículo 16 até o versículo 21. E nós lemos: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde ele havia crescido. No sábado, conforme era o seu costume, foi até a sinagoga. Ali então Jesus se levantou para ler as Escrituras, e deram a Jesus o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus então, depois de ter lido isso, fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e então Jesus se sentou. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então Jesus começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ler. Você possa fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez saber a respeito da sua palavra. Nós te louvamos por isso. Que a palavra, Senhor, penetre no nosso coração e seja algo que nos transforme, que mude a nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Nós sabemos que os evangelhos são livros sinóticos, então os autores de cada evangelho vão falar sobre a mesma coisa, só que em situações diferentes. Mateus ele vai olhar para Jesus e vai falar mais especificamente a respeito do reino de Deus. Ele vai olhar para Jesus e vai falar a respeito do que Jesus fez, do que Jesus dizia que podia fazer ou que não podia fazer, a respeito das suas ações, dos seus milagres, da cura, da exortação. Mateus olha especificamente para isso. Lucas vai olhar mais especificamente para a respeito do próprio Jesus. Ele vai relatar mais a respeito que Jesus veio à terra, o próprio Deus pisou na terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida. Então no texto de Lucas ele vai mostrar para a gente que aquilo que eles mais esperavam, aquilo que era contado pelos profetas acabava de acontecer. O Messias acabou de pisar na terra, o próprio Deus está na terra. Então isso testifica que Deus viveu o mesmo tipo de vida que vivemos. Comeu a comida que eu e você comemos, bebeu a bebida que eu e você bebemos, sentiu o mesmo cheiro que eu e você sentimos. Então a gente consegue entender que no livro de Lucas, quando Jesus ele volta, as pessoas conheciam Jesus somente como um homem especial, um homem que nunca tinha errado, um homem que nunca pecou, né? Conheciam Jesus como um exemplo de vida. Se as pessoas quisessem, qual é o filho ideal para você? Olhava-se para Jesus.
A Bíblia vai falar no próprio livro de Lucas, no capítulo 2, que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus tinha apenas 12 anos. Então, o texto consegue mostrar pra gente que antes eles conheciam Jesus só como uma pessoa especial, como alguém tão bom, que nunca pecou na vida. Só que a partir dali, Jesus ele não se mostra mais como um simples homem, ele se mostra como o próprio Deus. Então, como a gente entende que o livro de Mateus e o livro de Lucas, a gente leu a mesma passagem, só que em visões diferentes, é como se a gente tivesse entendido que Deus está falando para nós: arrependam-se, que o reino dos céus está próximo. Então a gente consegue entender que isso é lindo demais. A pastora, quando algumas pregações atrás, ela disse uma frase de Billy Graham, e ela fala que o maior acontecimento da terra não foi um homem pisar na lua, foi Deus vir e pisar na terra. Então a gente sabe, né, que a palavra perdão e a palavra arrependimento, é algo que é muito próximo. Dificilmente você vai falar de perdão e não vai falar de arrependimento, ou você vai falar de arrependimento e não vai falar de perdão. Então eu vou passar um pouco com vocês um pouco do significado de perdão, né? O que é perdoar, o que é ser perdoado, para a gente poder ter uma noção melhor do que é se arrepender. Então a gente entende que a oração do Pai Nosso, a oração dominical, ela vai falar o que pra gente? Perdoa as nossas dívidas. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Então a gente entende que a ação primeira do perdão vem de nós. Seremos perdoados da mesma forma que nós perdoamos. A fé cristã, ela demanda que nós liberemos perdão. De fato, só a igreja cristã prega de verdade o perdão. Aqui nós aprendemos como é perdoar. O bispo nos ensina bastante, né, que perdoa primeiro quem está mais perto de Deus. De fato, a igreja cristã prega sobre o perdão. E a gente entende que fomos perdoados a priori, né? A priori é uma palavra que vem do latim, que significa antes que tivesse acontecido. Então Deus nos perdoa antes que tivesse acontecido, antes que tivéssemos pecado, Deus nos perdoou. É como se ele, ao invés de dizer haja luz, ele disse que haja perdão. Deus sabia que iríamos pecar. Deus é onisciente. Então dizer que Deus é onisciente, todos sabem que Deus sabe tudo e todas as coisas, né? Então eu posso dizer para vocês um pouco mais além. Deus sabe tudo de todos, todo o tempo todo, sem precisar determinar nada. Mais uma vez, Deus sabe tudo de todos, todo o tempo, sem precisar determinar nada. Como que eu posso explicar isso para vocês? Vamos pegar o exemplo do bispo. Vai. O bispo é um escritor, né? Augusto Cury é muito pequeno perto dele. Então a gente entende que o bispo ele vai se sentar, né? Vai se sentar numa cadeira, sobre a mesa ele vai colocar folhas em branco e ele vai determinar algo. Família, né? Uma especialidade do bispo, ele vai falar sobre família. E ali naquela mesa, então, está folhas em branco, ele está sentado pensando, e ele pensa junto com ele, quem manda na família hoje, né? É uma ideia dele. E ele vai determinar, e ele sabe o tipo de pessoa, o público que ele vai designar o livro. Então, para não dizer em 100%, 95% das pessoas que pegarem esse livro vão entender que querem algo melhor, ou que querem melhorar, ou se tem algum problema para solucionar o problema a respeito de família. E dentro desse livro o bispo vai dar soluções do que deve ou que não deve ser feito, né? E uma vez conversando com ele até, né, ele disse que o livro consegue levar ele a lugares que ele nunca foi, para fora do país. E glória a Deus por isso. Então a gente consegue entender que todas as pessoas que pegarem esse livro vai ser relacionado à família, porque o bispo sabe e determinou isso. Então saber por que determinou não é ser onisciente. Então como que eu posso trazer para Deus isso? Deus colocou Adão no mundo e saberia que ia pecar sem precisar determinar. Ele não pegou Adão pelo braço e falou, come desse fruto,
e eu quero que você seja desobediente. Não. O que a Bíblia fala? O salário do pecado é a morte. Então nós trabalhamos para morrer. É como se fosse os 30 dias que todos trabalham, e o 5º dia útil, morte. Mas o dom gratuito é a vida. E glória a Deus por isso. Então nós sabemos que nós somos perdoados a priori, fomos perdoados antes que tivéssemos pecado. Deus já tinha o plano de redenção formado. E pedir perdão não é a mesma coisa que pedir desculpa, né? Pedir desculpa seria como se eu fui colocado na escala, no mínimo 3 meses, preparado para pregar. E ali, dentro desse tempo, eu me consagrei, eu me disponibilizei tempo, eu quis me consagrar diante de Deus, jejuei e busquei isso. Busquei informações, os dias foram passando, meses foram passando e chegou o grande dia. Então eu me levanto, tá sol, tá tudo bonito, tá tudo tão lindo, e eu respiro fundo e falo: Senhor, que o Senhor me capacite. Então acontece que 4 horas da tarde o tempo vira. Começa a chover, começa a ventar, e eu começo a ficar preocupado. E agora, como que eu vou sair? Como é que eu vou fazer? Dá 5 horas, chove mais. Dá 6 horas e chove ainda mais. E eu tô lá totalmente preparado para isso. E quando eu saio do escritório, saio da loja, tá chovendo, tá tudo alagado. Eu pego meu celular tá sem bateria. E agora? Não tenho carro, como é que faz? Aí eu consigo carregar o celular um pouco. Quando eu pego para chamar o carro, não aceito. Tá chovendo muito, não dá pra gente pegar. Dá 8 horas, dá 9 horas. Eu chego aqui pro bispo e falo: bispo, eu quero te pedir desculpa, porque eu me preparei dentro desse tempo inteiro. Eu fiz tudo o que tinha para fazer, fiz tudo certinho, só que pelos obstáculos, pelas coisas que aconteceram, eu não consegui estar aqui. Eu quero te pedir desculpa. E o que seria pedir perdão? Durante esses 3 meses deixa para depois, eu já tenho algo mais ou menos colocado na minha mente. Depois que eu consegui, eu já junto com uma coisa na outra, com alguns textos que eu tenho, e deixa. E passa-se 2 meses, 1 mês, 30 dias, chegou o dia, e aí eu já tenho alguma coisa, vou depois lá no escritório eu vejo alguma coisa, preparo. E aí acontece que é meio-dia, chega cliente, 2 horas chega cliente, 4 horas chega cliente, deu 6 horas e é hora de vir para a igreja, e eu não preparei nada. A única opção que eu tenho é de chegar diante do bispo e falar: bispo, me perdoa, porque eu tinha tudo para fazer o que era certo. Tudo, eu tinha tempo, eu tinha saúde, eu tinha estrutura, tinha Bíblia, tinha informações, internet, tudo para preparar algo bom. E eu não preparei, e eu quero te pedir perdão por isso. Cabe a ele me perdoar ou não. Então, como eu falei no começo, a fé cristã demanda que liberemos perdão. A pessoa te perdoando ou não, você deve perdoar ela. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, aqueles que nos devem. Então, mais uma vez, voltamos ao ponto que Deus nos perdoou antes que tivéssemos pecado. Por favor, abra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Essa água aqui é minha? Não é, não. Que lindo. Foi tu, né, Joselito, que deu pra mim? Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 18 até o 20. Amém? Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, coisas que se veem, como prata ou ouro, que fostes resgatados o vosso fútil procedimento que os pais de vocês levaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeita e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. Versículo 20 mais uma vez. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo,
porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês. Então o plano de redenção por mim e por você, para nos perdoar, foi antes que nós nem pensávamos em vida e Deus já pensava em nós. O seu plano já era nos salvar. Então a gente conseguiu entender parte daquilo que o perdão mostra para nós, daquilo que o perdão tem como ideia para nós. Então, claro que todos aqui creem que Deus é um ser eterno e um ser infinito, né? E nós somos seres finitos e seres limitados, dependemos do tempo, né? Dizer, como eu disse, que é onisciente, o que significa alguma coisa que Deus é onisciente, porque Deus vive na ausência do tempo e nós vivemos dentro do tempo, né? A eternidade não é dizer que é um tempo sem fim, porque a eternidade não é um tempo, né? É como se nós vivêssemos dentro do tempo e Deus vive na ausência do tempo. Deus vive fora do tempo. Então vivemos no Cronos e Deus vive no Kairos. Então Deus não tem aquilo que se chama ansiedade. A gente tem algo muito esperado para acontecer, é o dia do casamento e as horas não passam, os dias não passam. Será que eu vou conseguir pagar isso? Não, Deus ele não vive isso, porque ele vive fora do tempo e ele já sabe o que vai acontecer antes mesmo que tivesse acontecido, né? Então nós entendemos que a sua eternidade, a sua grandeza, e nós somos totalmente limitados. Então, se nós aqui, como adoramos ao Senhor, e como sempre é falado, que Deus não precisa da nossa adoração, se nós viemos aqui, erguemos as nossas mãos ao céu e dizemos: Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Ele é eternamente e infinitamente maior daquilo que eu estou expressando. Nada do que eu vou dizer vai definir aquilo que Deus é. Se eu erguer as minhas mãos aqui e dizer: Deus, Tu és tão bom, que eu não sei nem o que falar para o Senhor. Ele é eternamente e infinitamente maior do que a bondade daquilo que eu estou dizendo. Então, Tiago, o que eu vim fazer aqui então? Se nada do que eu falo, nenhuma ação, nada que vem de mim, Ele precisa. É quando você olha para dentro de si e fala: Deus, me perdoa, porque eu não sou merecedor de cantar para o Senhor, eu não sou merecedor de adorar ao Senhor. É quando você, por completo, deixa de ser uma opinião, deixa de não, mas eu penso assim, eu quero assim, a palavra de Deus diz assim, se pode ser assim ou não assim. Você nunca vai saber mais que Deus. É quando você quer orar e quer pregar para Deus: mas Deus, a Tua palavra diz isso, Ele sabe, a palavra é dele. É quando você se coloca numa posição onde que não existe mais você. É de fato quando você se arrepende. Eu queria que você abrisse o livro a Bíblia lá em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 18 e 19. Amém? Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Se arrependem vocês e se convertam para serem cancelados os pecados de vocês. O arrependimento é algo que quando, por exemplo, é pregado aqui e você começa a fazer associação, se aquilo que você faz condiz com o que o pregador está falando e você precisa mudar ou não. E você tem duas ações diante disso: ou você se arrepende de fato, ou você diz que não vai fazer e continua fazendo, que é o famoso remorso. E um exemplo desse que aconteceu agora há pouco, né? A pastora estava dando a palestra de depressão lá pra gente, foi algo muito bacana, muito legal. E ela disse que um dos sintomas da depressão era se relacionar. As pessoas pediam a vontade de se relacionar, elas tinham o costume de se isolar. As pessoas dormiam muito pouco, né? Ou dormiam de menos, ou dormiam demais, ou dormiam picado, ou não conseguiam ter aquele sono tranquilo.
as pessoas perdiam o desejo. Fui bem? Prestei atenção, né? As pessoas perdiam o desejo de fazer as coisas, de ter sonhos, seus planos. E aí ela falou algo que os sintomas da depressão é quando a pessoa come de menos ou quando a pessoa come demais. E aí quando ela falou isso, eu me preocupei. Eu falei, e agora? Eu tô há 20 anos de depressão na minha vida. Então eu comecei a fazer a associação daquilo ali. Aí depois ela explicou direito. Eu falei, ufa, dá pra continuar comendo. Então, o arrependimento é quando você se depara com aquilo que você deve ou não fazer. Só que eu tenho uma notícia pra você. Ou melhor, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus morreu na cruz para te mostrar aquilo que é errado? Ele veio até a terra, pisou na terra, o próprio Deus, para te mostrar aquilo que é errado? Não. Eu queria fazer um exercício com vocês, né? Pelo menos eu queria que vocês me dessem 5 coisas que, se a humanidade mudasse, que a humanidade faz de errado, mudasse, o que seria? Vou dar um primeiro exemplo. Orgulho. Mais 5. Um de cada vez, para não atrapalhar o irmão do lado. Caráter. Egoísmo. E mentira. Inveja. Mais um. Preconceito. Se a humanidade mudasse isso, seria uma humanidade melhor. E você precisa de Jesus para saber que isso é errado ou não? E mesmo assim fazemos, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. E o texto continua: o mal quem faz já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Vivemos em uma natureza pecaminosa. Somos nascidos do pecado, né? Então eu e você não precisamos de Jesus para saber o que é errado ou o que é certo. Como eu disse no começo, Deus ele não precisou mostrar para Adão de fato o braço. Adão sabia o que era certo e o que era errado. E teve a escolha de fazer o errado. Então você não precisa de Jesus para saber o que é certo e o que é errado. E mesmo assim fazemos. Eu queria que por favor vocês abrissem no livro de Lucas, no capítulo 6. Lucas capítulo 6, do versículo 27 até o 36. Lucas 26, do 27 ao 36. Amém? Então nós lemos: digo a vocês, porém, e aos outros que me ouvem: amem os inimigos de vocês, façam o bem aos que odeiam vocês, bendiguem aqueles que falem mal, orem pelos que falam mentiras de vocês. Aquele que te bater numa face, oferece também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar e também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como querem que os homens de vocês façam, assim façam também com eles. Se vocês amam aqueles que amam vocês, qual que é a recompensa que vocês têm? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerem o bem aos que fazem o bem, qual que é a recompensa que vocês têm? Até os pecadores fazem isso. E se emprestar àqueles de quem já esperam receber, qual que é a recompensa de vocês? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receber outro tanto. Amem, porém, os inimigos de vocês, façam o bem
Emprestem sem esperar nenhuma paga, e assim será grande o galardão de vocês, e serão filhos do Altíssimo. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Para isso eu preciso de Jesus. E esse é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira mudança de mente. Jesus, ele não veio somente para que eu colocasse o meu joelho no chão e dissesse: Deus, me perdoa porque eu fiz isso e fiz isso. Já sabia que você iria fazer. A mudança de mente, o verdadeiro arrependimento, é aquele que te vier e pedir emprestado, você vai falar: pode pegar, é seu. É aquele que, pedindo a capa, você dá a túnica também. Ou no dia de hoje, você está na rua andando com o celular na mão e o cara vem, passa o celular. Tu fala: cara, pode pegar, eu tenho outro. Pega meu tênis, pode pegar. A minha mente mudou. Esse é o verdadeiro arrependimento, é a verdadeira mudança de mente. Jesus Cristo, e eu falava isso na célula, né? Na última célula de jovens, né? Eu preguei junto, mandei a mensagem junto com o Felipe. E falar de Jesus Cristo é como se Ele viesse à Terra para nos mostrar como é ser humano. A identidade de Jesus Cristo é como Ele nos mostra para que a gente tem que se salvar de nós mesmos, né? Então Jesus, ele nos ensina realmente isso. Vocês precisam ser salvos de vocês, do estilo que vocês têm. E eu também. Se arrepender não é se arrepender do que faz, é se arrepender do que é. Então, o milagre, quando se pede o milagre, um exemplo, Moisés, quando ele está libertando o povo do Egito, 400 anos, todo mundo preso. Moisés bate o cajado no mar. O milagre acontece para Moisés dizer que ele é o Moisés ou para o outro. O milagre acontece para benefício de outro. Jesus, ele não anda sobre as águas para mostrar que ele é Deus. Afinal de contas, a Bíblia é que ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Ele não enche o peito: estou andando sobre as águas. Jesus anda sobre as águas porque tem um povo do outro lado da margem do rio que não tem condições monetárias para poder ouvir a palavra e ser salvo. Então as condições melhores eram andar sobre as águas, e no meio do caminho ele ainda pega os discípulos. Se o milagre é para acontecer para você, para seu próprio benefício, que recompensa que você tem? É amar os que não amam vocês. E essa mensagem falou tão forte comigo. Não é fácil poder estar falando isso. A mudança de mente é quando é para benefício de outro. O que Paulo fala? Sei viver com muito, sei viver com pouco. Sei viver na fartura e sei viver na fome. Mas independente disso tudo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tem a mente transformada, né? O filho pródigo se coloca diante do seu pai e fala: pai, eu quero te pedir perdão. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai olha para ele, prepara uma festa, porque o meu filho que estava morto hoje viveu, aquele que se perdeu hoje se achou. Mudança de mente é você entender que não existe mais o seu tipo de ação, não existe mais você. E é aí que você alcança o coração de Deus. As palavras, tudo isso, Deus ele não precisa. Ele quer o seu coração, a tua verdadeira mudança de mente, o teu verdadeiro arrependimento genuíno, aonde você não tem mais o teu trabalho, não tem mais aquilo que você usa como verdade. E o arrependimento, o retorno do arrependimento não é algo ruim, é algo bom. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O arrependimento, a recompensa, o próximo estágio, a próxima fase é o reino dos céus. Aquele que se arrepende, vê a Deus, está próximo de Deus. O texto vai falar que daí por diante,
Depois que começou a acontecer todas as coisas, depois que Jesus se mostrou ser também uma pessoa boa, um profeta especial, alguém que era perfeito, ele se mostra ser o próprio Deus. E depois que ele viu tudo o que a humanidade vivia, todo tipo de depravação, e o pior de tudo, ele teve que fazer tudo junto, sendo Deus, deixando a sua glória. É como se Deus respirasse fundo e disse: arrependam-se vocês, porque o reino dos céus está próximo. E se vocês vivem desse jeito aqui, se vocês não se arrependerem, o fim é pior. Então é como se Jesus, todos os dias que pisou na terra, desde a sua primeira palavra até a sua última, ele nos mostra que devemos nos arrepender, e não se arrepender daquilo que faz, e sim se arrepender do que é. Se arrepender de quando alguém te dá um tapa numa face e você vira a outra. Quando alguém pega o que é teu e você fala: pode levar. O texto ele é muito claro. Vamos ler lá o versículo 32 até o 34. Se vocês amam os que amam vocês, qual que é a recompensa de vocês? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerem o bem aos que fazem o bem, qual é a recompensa de vocês? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, qual é a recompensa de vocês? Também os pecadores emprestam para receberem outro tanto. Então, é você se analisar, olhar para dentro de você e poder, como se você tivesse dado um up na sua vida espiritual, na sua vida física. Eu tenho de deixar de ser o que sou, deixar de fazer o que faço. E aí então você começa a transbordar. Paulo Vieira tem uma frase que ele diz assim, que só se transborda aquilo que se enche nas condições normais. Só se transborda aquilo que se enche nas condições normais. O que seria se encher nas condições normais? Você veio aqui, ouviu a mensagem, isso mexeu com você e você vai voltar diferente. Então você vai fazer a sua oração diária, você vai ter o seu papel como cristão. Então todas as suas condições normais serão preenchidas. E a partir daí, você começa a transbordar. E quando você começa a transbordar, não só você é cheio, como as outras pessoas que estão do seu lado. É as pessoas olharem para a situação, para o tipo de ação que você tem, e as pessoas olharem: eu quero ser igual a você. O que é que faz você ser o que você é? Não é o que eu faço, é o que eu sou. O bispo foi muito claro a respeito de falar de sal da terra e luz do mundo, né? Que ele diz: você é, não é o que você vai fazer para se tornar sal, você já é o sal da terra, você já é a luz do mundo. É você chegar que as pessoas, porque não é aquilo que é, não é o que você faz, é aquilo que é. Por favor, você possa abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E você entrasse em reflexão. E quando não se está na presença, você percebe que não existe vida fora dela. Você vai viver alguns momentos de prazer, porque a sua carne pede isso. E você vai gostar, só que quando se depara consigo mesmo e olha para dentro de si, percebe que não lhe restam alternativas. Realmente o perdão dele te alcançou. Essa vida é totalmente passageira. Viver aqui é um tempo que se passa. Viver aqui pode ser bom em alguns momentos, só que certo tempo você vai entender e vai perceber que isso aqui vai acabar. Pessoas vão, momentos vão. E Jesus continua com a mesma mensagem: arrependam-se, porque o meu reino está próximo. E Jesus irá nos buscar e iremos ver a glória. Veremos ao nosso Deus, aquele que nos prometeu a salvação. E tem um lugar preparado no céu para nós, e o nome do Senhor é glorificado por isso.
Irmãos, que na música que vai ser tocada, que vocês possam se analisar. Se colocar diante da situação de Deus e entender que vocês precisam mudar o que são, não o que fazem. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Glória ao teu nome, Senhor. Tua palavra diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. A tua palavra nos mostra, Senhor, que todo avivamento começou através de pessoas que sentiram um profundo arrependimento e começaram a viver, Pai, algo totalmente diferente. Começaram a ser pessoas totalmente